Olá, nesta videoaula nós vamos conhecer e aplicar as fórmulas de arco duplo. Arco duplo é quando a gente tem um ângulo, tem o dobro de um ângulo, na verdade. O que acontece que a gente precisa fazer para calcular o seno do dobro de um ângulo, cosseno, a tangente do dobro de um ângulo? Será que é só colocar o 2 para fora? Seria tão simples se fosse, mas não é. Na videoaula anterior, nós apresentamos sobre a adição de arcos. A gente aprendeu que o seno da soma de dois ângulos é o seno de um cosseno do outro mais seno de um, e o seno do outro cosseno do um, né? Se a gente quiser o dobro de um ângulo, a gente pode assumir que o B é o A. A mais A é 2A, né? A mais A é 2A. Então, se eu quero calcular o seno de 2A, eu posso simplesmente trocar o A por B, ou B por A, né? E aí, vejam o que acontece nesse caso. Seno de A mais A, ou seja, seno de 2A, nada mais é do que seno de A cosseno de A, mais seno de A cosseno de A. Ora, o que nós temos aqui? O dobro do seno de A cosseno A. Apareceram duas vezes. Nas duas parcelas temos seno A cosseno A. E é sobre isso que nós estamos falando aqui agora. Esta é a primeira fórmula do arco duplo, é o seno do dobro de um ângulo. O seno de duas vezes um ângulo é 2 seno do ângulo cosseno do ângulo. Veja, não é só tirar o 2 para fora, ainda tem que fazer o produto pelo cosseno, né? E se fosse o cosseno de 2A? A gente poderia fazer uso da fórmula do arco duplo vista na videoaula anterior também para chegar na seguinte conclusão. O cosseno de 2A nada mais é do que o cosseno ao quadrado do A menos o seno ao quadrado de A. Um comentário aqui, bom, eu convido você a fazer uso da fórmula do cosseno da videoaula anterior, né, do arco duplo, para chegar à conclusão de que cosseno de 2A é cosseno quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Só de aplicar a fórmula do arco duplo do cosseno com B igual a A, você já chega nessa expressão tranquilamente. Só que tem aqui também uma outra maneira de escrever o cosseno de 2A, que às vezes convém em alguns exercícios. Cosseno de 2 vezes A é cosseno quadrado menos seno ao quadrado, e a gente poderia fazer uso da relação fundamental da trigonometria para tirar esse seno e transformar ele num cosseno. Se você se lembrar, a segunda relação fundamental da trigonometria diz pra gente que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo é 1. E se a gente, portanto, isolar o seno aqui, joga o cosseno para o outro lado, ele vai subtraindo, a gente pode perceber que seno quadrado é 1 menos cosseno ao quadrado. Então eu vou trocar isso aqui, ó, por 1 menos cosseno ao quadrado. Bom, tem um parênteses aqui, tem um menos para a gente aplicar a distributiva. Menos com menos vai dar mais, então eu vou ter um cosseno ao quadrado aqui, já tinha outro, então eu tenho 2 cossenos ao quadrado. Menos esse 1 que tem aqui, né? Isso nos leva à fórmula que está aparecendo aí, num azul mais claro. Então, cosseno de 2A, se você quiser, ele é o cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A, ou é o dobro do cosseno ao quadrado menos 1. E a tangente, se você fizer uso da fórmula de arco duplo que nós vimos na aula passada, você também chega à conclusão de que a tangente do dobro de um ângulo é o dobro da tangente dividido por 1 menos tangente ao quadrado. Lembrando mais uma vez que a tangente você tem uma outra maneira de fazer que não sendo aplicando a fórmula. Você pode relembrar a primeira relação fundamental da trigonometria, que diz pra gente que tangente é seno sobre cosseno. Então essa é uma outra maneira de calcular a tangente de 2A. Só fazer o seno de 2A e o cosseno de 2A dividir um pelo outro. Certo? Pra gente treinar, vamos fazer um exercício interessante sobre isso. Este exercício conta pra gente que um determinado ângulo que está entre 3π sobre 2 e 2π tem seno igual a menos 3/5. Você não deve saber de cabeça nenhum ângulo cujo seno é menos 3/5. Eu não sei, pelo menos. Né? A gente não tem nenhum ângulo memorizado com esse valor. Mas mesmo assim, nós somos convidados por esse exercício a calcular o seno do dobro desse ângulo, o cosseno do dobro desse ângulo e a tangente do dobro desse ângulo. E aí? Será que é possível? Claro que sim, né? Com base nas coisas que nós vimos nessa aula, a gente vai conseguir. O que a gente precisa primeiro, e aí o exercício não pediu, mas somos nós que temos que perceber, é que tanto na fórmula do seno do 2A, cosseno de 2A e tangente do 2A, a gente precisa do seno e do cosseno do A.
E aí o exercício só contou pra gente quanto é o seno do A. O exercício falou, olha, o A é um ângulo entre 3π sobre 2 e 2π. E o seno, e o seno dele é menos 3/5. Ótimo. O exercício não pediu, mas nós precisamos do cosseno para calcular essas fórmulas. Veja, do seno de 2A, já vou precisar do cosseno logo de cara. Como a gente faz, então? Primeira coisa é descobrir o valor do cosseno. E aí a gente aprendeu em alguma videoaula anterior que quando a gente tem o seno e a gente quer descobrir o valor do cosseno, basta a gente fazer uso da segunda relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é 1. Seno do ângulo aqui é menos 3/5, então a gente coloca no lugar do seno menos 3/5 ao quadrado. E aí a gente vai descobrir o cosseno ao quadrado fazendo essa conta. Menos 3/5 ao quadrado, menos ao quadrado é mais, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado é 25. Então quer dizer que o cosseno ao quadrado de A é 1 menos 9 sobre 25. Essa subtração de frações você pode fazer cuidadosamente, achando o denominador comum que é 25, dividindo pelo de baixo, multiplicando pelo de cima, como você está acostumado. Mas dá para observar aqui de outra forma. Se eu tenho uma barra de chocolate, eu divido em 25 pedaços e como 9 sobram 16. Então a gente pode pensar que o cosseno ao quadrado de A já é 16 sobre 25. Mas eu não quero o cosseno ao quadrado, eu quero o cosseno. Bom, muito bem. Então a gente extrai a raiz do outro lado. Ou melhor, extrai mais ou menos a raiz do outro lado. O quadrado vira mais ou menos raiz do outro lado. Então, cuidado só com isso. Mais ou menos raiz de 16, que é 4, raiz de 25, que é 5, a gente chega à conclusão de que o cosseno do ângulo ou é 4/5 ou é menos 4/5. Temos uma dúvida aqui, na verdade. É 4/5 ou é menos 4/5? E é aqui que entra, para a gente chegar nessa conclusão correta, a informação de que o ângulo está entre 3π sobre 2 e 2π. A gente precisa lembrar do ciclo trigonométrico. O cosseno é o eixo que está deitado, lembra? E a gente está no quarto quadrante. 3π sobre 2 é 270 graus, 2π é 360. A gente está no quarto quadrante. E no quarto quadrante, o cosseno ele é positivo ou ele é negativo? No quarto quadrante, os ângulos que estão no quarto quadrante têm cosseno aqui, nesse pedacinho. E nesse pedacinho, vejam só, é o cosseno positivo. Cosseno positivo. Então, o cosseno não pode ser negativo, ele tem que ser igual a mais 4/5. Este é o valor do cosseno positivo. Se tivesse no terceiro quadrante ou no segundo, seria negativo. Tem que tomar cuidado com isso, né? O seno é negativo aqui, claro. Está no quarto quadrante, os senos são negativos no quarto quadrante. Então o seno é menos 3/5, enquanto o cosseno é 4/5. Ótimo. Com isso, a gente já consegue calcular as coisas que o exercício pediu para a gente. Vamos lá. Primeira coisa que o exercício pediu é para nós calcularmos o seno de 2 vezes um ângulo. E aí a gente viu que tem uma fórmula para isso, que é o dobro do seno pelo cosseno. Ou seja, o dobro do seno, o exercício nos deu menos 3/5. Cosseno de um ângulo, nós calculamos, é 4/5. E aí, vejam, isso é um produto de frações. Produto de frações, a gente multiplica tudo em cima, multiplica tudo embaixo. 2 vezes menos 3 vezes menos 4 vai dar menos 24. 1 vezes 5 vezes 5 é 25. Portanto, o seno de 2A é menos 24 sobre 25. Maravilha, né? E o cosseno? Bom, a fórmula que nós vimos aqui, a gente pode tanto aplicar de cima, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, ou pode aplicar de baixo, que sai direto, 2 cosseno ao quadrado menos 1. Sim, você pode aplicar a primeira, mas vamos aplicar essa daqui, por exemplo. Cosseno é 4/5, só que está ao quadrado, né? E subtrai 1. 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25. E aí a gente faz a conta, 2 vezes 16 é 32, sobre 25 menos 1. Fazendo a continha aqui, ó, o 1 é 25 sobre 25, por exemplo.
você chega à conclusão de que isso é 7 sobre 25. O seno de 2A é menos 24 sobre 25, o cosseno de 2A é 7 sobre 25. E a tangente? Bom, a tangente você pode fazer uso da fórmula que está aí em verde, ou você pode fazer uso da primeira relação fundamental da trigonometria, que eu sempre acho mais vantajoso. Se você quer calcular a tangente do dobro de um ângulo, você pode fazer o seno dividido pelo cosseno. Porque nós acabamos de fazer essas contas, né? O seno de 2A, a gente viu que é menos 24 sobre 25. E o cosseno, a gente viu que é 7 sobre 25. Divisão de frações, basta manter a de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Os denominador e o numerador cancelam, sobra menos 24 sétimos. Este é o valor da tangente de 2A. Bonitinho, né? De novo, você poderia fazer usando a fórmula se preferisse. Um outro exercício aí usando o arco duplo para a gente treinar aqui. Vamos lá. É o seguinte. Tem alguns exercícios um pouco mais elaborados que a gente pode fazer com base nessas fórmulas. Porque às vezes, antes da gente fazer o exercício, que é o que vai acontecer aqui, por vezes a gente não está preocupado em calcular o seno de 2 vezes um ângulo, o cosseno, a tangente. Mas em algum exercício algébrico, a gente tem umas expressões que parecem muito essas que estão do lado direito. E aí lembrar da igualdade pode nos ajudar a resolver alguns problemas, como é o caso desse exercício. Notem, por exemplo, que está dito aí, que o seno de 2x é 1/3. Então essa informação do exercício 2 está dizendo para a gente que o seno de 2 vezes um certo x é 1/3. E aí o exercício fala para a gente calcular seno de x mais cosseno de x ao quadrado. Cuidado que o que está escrito aí não é a segunda relação fundamental da trigonometria. Não é o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno. Ao contrário, eu preciso primeiro somar o seno com o cosseno e depois fazer ao quadrado. Convido vocês a lembrar que há uma fórmula para desenvolver isso de maneira direta, mas se você preferir, lembre-se que uma expressão ao quadrado é ela vezes ela própria. Então, isso aqui é uma soma ao quadrado, a gente pode lembrar que é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Essa daqui é uma das fórmulas que a gente aprende, vamos dizer assim, na matemática básica. Como agora me fugiu o nome, mas tem até um nome para essas coisinhas, são os produtos notáveis. Os produtos notáveis, né? Um dos produtos notáveis que a gente aprende. Mas, de novo, se você não está muito lembrando dessa fórmula, né? Que a mais b ao quadrado é a quadrado mais 2ab mais b quadrado, você pode lembrar que isso nada mais é do que a mais b vezes a mais b e fazer a distributiva, né? E chegar na mesma conta que a gente. Enfim. Ao fazer a conta do jeito que você estiver mais confortável, observem que aparece aqui nessa expressão seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E a gente sabe que essa soma é 1. Vejam que tem outro termo aqui no meio, mas se a gente somar os dois termos aqui da conta, isso dá 1. Então, peraí, isso aqui já nos leva a alguma coisa um pouco mais direta. Isso aqui é 1 mais 2 seno de x cosseno de x. E agora? A única informação que o exercício nos deu é que o seno de 2x é 1/3. Aí é que está o que eu falei agora para vocês. Olha para essa expressão com carinho e vê se ela parece algo que a gente acabou de aprender, né? 2 seno x cosseno x nada mais é do que a fórmula, o lado direito da igualdade do seno de 2x. Isso aqui, portanto, nada mais é do que 1 mais seno de 2x, pela fórmula que a gente acabou de aprender. Seno de 2x é isso, ou seja, isso é seno de 2x. E o exercício falou pra gente que seno de 2x é 1/3. Então, 1 mais 1/3, você faz as contas e chega à conclusão de que isso é 4/3. Exatamente a resposta que o exercício pedia pra gente. Beleza? Muito bem. Agora um último exercício, esse um pouco mais geométrico, que de algum momento para cá parece que abandonamos um pouco a geometria dos problemas, né?
Mas aqui tem um exercício muito interessante, que é o seguinte. Seja ABC um triângulo e R o ponto em AC, tal que BR é a bissetriz do ângulo B. Só um detalhe aí, faltou no enunciado do exercício a informação de que esse triângulo é retângulo em A. Tá? Então, faltou essa informação. Na verdade, eu vou desenhar aqui o desenho correto. Tá? Mas faltou essa informação, tá? Que o ABC é um triângulo retângulo em A. Tá? Me perdoem aí por essa falha no enunciado. Mas aqui tem o vértice A. Aqui vai estar o vértice C e aqui vai estar o vértice B. Tá? E aí o exercício conta pra gente que aqui no segmento AC tem um ponto R, que é na verdade onde termina a bissetriz do ângulo B. Para quem não lembra, bissetriz nada mais é do que o ângulo, nada mais é do que a semirreta que divide o ângulo na metade. Eu não sei se o desenho está muito bom ou não, mas de qualquer forma eu fiz meio forçado esse pedacinho maior do que esse, porque na verdade, em geral, é isso que acontece mesmo, tá? A bissetriz, ela não é a mediana em geral, quer dizer, ela não divide o lado na metade, ela divide o ângulo. Então essa informação é importante pra gente. Se ela é a bissetriz e nós tínhamos um ângulo aqui, na verdade nós conseguimos observar que a gente tem dois ângulos iguais aqui. Eu vou chamar esses ângulos de A, tá? A e A. É o mesmo ângulo. A e A. Então quer dizer que o ângulo B, na verdade, seria o 2A. Eu não sei quanto o ângulo B mede, mas eu posso dividir na metade e cada metade dessa eu estou chamando de A. Tá certo, né? Bom, aí vejam que o exercício conta pra gente que BR, que é isso aqui, mede 2 e o AB mede 12. Esse exercício está furado, né? Em termos de números, né? Porque não faz sentido aqui ser maior do que aqui, né? Tem alguma informação errada de número aqui, mas só para corrigir esse problema, eu vou trocar. Tá faltando, me perdoem aí pela falha. Só faz sentido se o 12 fosse aqui. Então, na verdade, o AB não é o AB que é 12, é o BC que é 12, tá bom? Eu já tinha a figura na minha cabeça, eu lembrava a figura, mas não faria sentido 12 ser aqui embaixo. Essa diagonal aqui, né, que na verdade não é diagonal, né? É a hipotenusa aqui desse triângulo de baixo, não podia ser menor que o cateto, né? Enfim, então me perdoem mais uma vez por essa falha de digitação aí, de colocação do exercício, mas desconsiderando isso, olha para essa figura. Ignora o enunciado e olha para essa figura do jeito que ela ficou aí. Com esse triângulo retângulo, aqui valendo 12, aqui valendo 2, e aqui sendo a bissetriz, ou seja, o ângulo que ficou aqui ao mesmo para baixo, é para a gente calcular o tamanho do segmento. Agora ficou confuso. É para nós calcularmos o valor de AB, na verdade. Vamos calcular esse X aqui, ó. Essa era a pergunta do exercício, tá? Eu sei que está escrito BC aí. BC nós já sabemos que é 12, não era essa exatamente. Foi mal formulado, foi mal escrito. A pergunta é quanto vale esse cateto aqui embaixo, tá bom? Então, desconsiderando esses erros todos que estão aí, vamos olhar para essa figura e fazer as contas naturalmente. Bom, primeiro, observem vocês que se a gente olhar para esse triângulo aqui embaixo, como ele é um triângulo retângulo, a gente pode usar as razões trigonométricas básicas que a gente conhece. Com relação ao ângulo A que foi marcado, observem que o X ele é o cateto oposto, o 2 é a hipotenusa, né? Cateto adjacente. Cateto adjacente, claro. Porque deu um erro no exercício e eu estou aqui todo doidão, né? Aqui o cateto adjacente, tá vizinho, o cateto oposto é o outro. Esse é o cateto adjacente. Se aqui é cateto adjacente, ali é hipotenusa, a gente pode fazer uso do cosseno, né? O cosseno do ângulo A nada mais é do que cateto adjacente sobre hipotenusa, a gente sabe disso. Cateto adjacente aqui é x, hipotenusa é 2, né? O cosseno de A, sei lá quanto é. Tá tudo bem, não tem problema. Só sei que agora ele é x sobre 2.
Muito bem, não fique triste. A gente ainda consegue calcular olhando para o outro triângulo. Que outro triângulo? O maior. A gente também consegue calcular o cosseno de 2A. É ou não é? Olha para o triângulo maior, o ABC. O X, ele é o cateto adjacente do ângulo 2A. Isso aqui não é 2A? Né? E o 12 é a hipotenusa do triângulo maior. Então, na verdade, o cosseno de 2A, ele é x sobre 12. Muito bem? E daí? Cosseno de A x sobre 2, cosseno de 2A x sobre 12. E agora, o que a gente faz? O que a gente faz? Que a gente tem uma fórmula para o cosseno de 2A. A gente sabe que o cosseno de 2A, a fórmula do arco duplo, é 2 cosseno ao quadrado menos 1. 2 cosseno ao quadrado menos 1 do A. Mas vamos substituir as coisas que nós temos. O cosseno de 2A é x sobre 12. Do lado de cá, o cosseno de A é x sobre 2, só que está ao quadrado. Vamos desenvolver isso aqui direitinho. X sobre 12 é 2x ao quadrado sobre 4. Isso é uma equação de segundo grau que precisa ser resolvida. Vejam só que, só para facilitar um pouco as nossas contas, eu vou multiplicar a expressão toda por 12. Você pode resolver da maneira como você se sentir mais seguro. Mas eu vou multiplicar a expressão toda por 12 para poder cancelar os denominadores e ficar todo mundo numa linha. Se eu multiplicar aqui por 12, depois aqui por 12, depois aqui por 12, o que acontece? O 12 cancela com 12 aqui, fica x. Aqui, o 12 vezes 2 vai dar 24, dividido por 4 vai dar 6. E aqui vai dar 1 vezes 12, que é 12. E aí a gente joga todo mundo para o mesmo lado. Eu vou jogar esse x para lá, ele vai ficar negativo. E aí a gente chega numa equação de segundo grau. E essa equação de segundo grau a gente sabe resolver. Tem uma fórmula, né? Tem que calcular o discriminante, que é o delta, que é b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Né? Então vai dar 1 mais 24 vezes 12. 24 vezes 12 vai dar 288. Então 1 mais 288 é 289. Tá certo? E aí a gente tem uma fórmula para aplicar, vou fazer aqui embaixo para não atrapalhar o desenvolvimento do nosso exercício. A fórmula que a gente tem para aplicar é menos b, o x, né? Quem que vai ser o x é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, a fórmula que a gente acaba conhecendo como fórmula de Bhaskara, né? Ou seja, menos 1, mais ou menos raiz de 289 dividido por 2 vezes 6. Tudo bem? A raiz de 289 é 17. É 17. Então nós temos aqui, olha só, dois possíveis valores para o x. 1 mais 17 sobre 12, que é 18 sobre 12, a gente simplifica dividindo por 6 em cima e embaixo e chega à conclusão de que isso aqui é 3 meios, ou 1 menos 17 sobre 12, mas observem que 1 menos 17 sobre 12 é negativo e não faz sentido o lado do triângulo ser negativo, ter medida negativa, né? Então a resposta do nosso exercício é 3 sobre 2, tá certo? Vejam que a gente fez um uso muito importante para resolver esse exercício da fórmula do arco duplo do cosseno, né? Sem o qual a gente não conseguiria, talvez, resolver esse exercício. Tudo bem? Então, fica aí uma dica de estudos. As fórmulas de arco duplo são muito úteis para resolver uma série de problemas geométricos, algébricos. Então, estude aí, fique craque nisso e até a próxima aula.